Eclesiastes 7, versículo 8, nós lemos assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. O fim das coisas é melhor que o seu início. Oremos. Senhor, revela para a gente o que o Senhor tem a dizer sobre esse texto tão pequeno, mas tão forte. Em nome de Jesus, amém. O que Salomão está querendo dizer aqui no livro de Eclesiastes? É um livro de sabedoria, é um livro de pensamentos. E agora o homem mais sábio da história, um homem que chegou para Deus e falou: Deus, eu posso pedir o que eu quiser para o Senhor? E Deus falou assim: peça o que quiser que eu vou te dar. Ele poderia pedir um navio, poderia pedir um dinheiro, poderia pedir uma mansão, poderia pedir aviões. Ele pede sabedoria, sabedoria. E depois de muitas manifestações de sabedoria, Salomão ainda conseguiu cometer a proeza e a burrice de se envolver com mulheres, mostrando o seu poder. Cada reino que ele conquistava, ele trazia uma princesa, ele trazia uma nova mulher, e assim ele ia se associando a reinos, e depois ele começou a trazer concubinas, que isso mostrava poder. Mesmo um homem muito sábio pode em algum momento, deixando de olhar para a fonte da sabedoria, fazer coisas terríveis. Mas nesse momento Salomão está conectado com Deus. Nesse momento Salomão ainda não cometeu o erro de trazer esposas que traziam também para o seu reino a idolatria. Ele nesse momento ele é inspirado por Deus. Deus dá uma revelação completa. Deus dá princípios de vida abundantes, sábios, poderosos. E ele vai escrever, Salomão vai escrever: o coração, vai dizer, o fim das coisas é melhor que o seu início. Nesse mesmo texto diz que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Nesse mesmo texto. Agora, se nesse texto diz que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, será que esse texto está falando para todo mundo? Será que esse texto que diz que o melhor é o fim do que o início das coisas, será que isso se aplica a qualquer pessoa? Se ele está dizendo que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, e nós temos convicção de que Salomão não se enganou aqui, então, queridos, a primeira coisa a saber aqui é para quem é válido esse conselho. Se ele diz que a morte vai ser melhor do que o nascimento, só pode estar falando para quem tem a salvação eterna. Só pode estar falando para quem tem vida eterna. Só pode estar falando para quem tem experiência com Deus. Só pode estar falando para quem recebeu o Espírito Santo de Deus. Ele não pode estar falando para todo mundo. Mas tem muita gente que pega um versículo como esse e fala: melhor é o fim do que o início das coisas. Meu fim vai ser muito bom. Mas ele não tem temor a Deus. Ele não tem experiência com Deus. Ele não aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Ele pega e toma posse de alguma coisa que não é dele. Mas o pior de tudo é aquele que aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo e que não toma posse do que é dele. Muitos de nós não estamos tendo a postura que deveríamos com as promessas que Deus nos tem. Não temos tido a atenção, a valorização, não temos tomado de forma forte, incisiva, promessas que Deus nos dá. Nós estamos chegando aí ao último mês do ano. Eu poderia pregar esse sermão no dia 31 de dezembro. Eu estou pregando hoje, porque nós temos 40 dias ainda para arrebentar. 40 dias para jejuar e orar e clamar e trabalhar e se esforçar e conectar e olhar e perceber e ajustar e vencer. Meus amados, fica evidente que se a Bíblia afirma que alguns terão como fim a eternidade no inferno, longe de Deus,
Então esses conselhos de que o fim será melhor do que o início, esses conselhos só se aplicam a quem tem um fim de vida eterna em Jesus. Porque você que fala comigo, você que olha agora com essa barba, com esse bigode, com esse cabelo, com essa orelha, com esse nariz, com essa boca meio esquisita, mas tudo bem, vai passar. Vai passar. Boa notícia para alguns. Boa notícia, vai passar. Por quê? Porque quem fala comigo não é essa carcassinha que você tem e que você consegue moldar com o seu botox. Quem fala comigo é o seu espírito, e esse não morre. Ou esse vai para Deus ou fica distante de Deus. E o espírito longe de Deus, a Bíblia chama isso de inferno. E a Bíblia diz que é sofrimento viver longe de Deus. Esse mundo de tanta violência, de tanto tiro, de tanta corrupção, de tanta coisa, mas o sol ainda brilha. As árvores ainda estão balançando ao vento. As aves ainda passam num balé sobre as nossas vistas. Ainda tem gente que nos abraça. Ainda tem comida boa que a gente come. Ainda tem uma onda que bate no rochedo e espirra para cima a espuma da esperança. Se isso está acontecendo, é porque Deus ainda está no controle, mesmo esse mundo sendo tão vil e tão mau. Agora tira Deus disso, tira Deus e tudo perde o controle. Tira Deus e essa onda ela não bate no rochedo, ela bate dentro da tua casa. Tira Deus e esta violência ela se multiplica a 1000 por 1 em um dia. Tira Deus e ninguém mais respeita nada. Tira Deus e ninguém mais tem mais bloqueio algum. Tira Deus e vira um caos isso aqui em uma semana. Meus amados, por que o fim é melhor que o início para o cristão genuíno? Por quê? Antes, nós precisamos analisar essa pergunta em 3 momentos. O primeiro momento é o momento do início. O texto diz que o fim é melhor que o início para o cristão. O primeiro momento a ser analisado é o início. O que envolve o início? O início são os sonhos, são os projetos, são as expectativas, são as possibilidades. Às vezes no início nós não temos nada ou não temos ninguém para nos apoiar. Às vezes o início é angustiante, às vezes o início dá medo, porque você sonha, você almeja, você quer, mas você não sabe como, você não tem o dinheiro para bancar, você não tem quem te apoie, você ainda não fez o curso necessário, você não sabe se o mercado vai ser favorável, você não sabe se fazer isso naquele lugar é bom ou se ali, em outro lugar seria melhor. Você não sabe se vai ter sócio ou não, se vale a pena ou não, você não sabe se vai ter o apoio da família ou não. O início às vezes é angustiante, dá medo. Eu me lembro, quando eu já estava namorando a Bianca, há alguns anos, nós namoramos 4 anos, e foi chegando a hora de casar, e eu queria saber se algum homem aqui casou sem medo nenhum de casar. Você é meu herói, você é um ser de outro planeta, você é fera, porque bate um medinho. Será que essa é a mulher da minha vida? Será que eu vou ser feliz com ela? E eu estava um pouco amedrontado, e eu fui perguntar para ela assim: Bianca, você se imagina tendo a responsabilidade de fazer comida todo dia, prover a casa, cuidar das coisas da casa, arrumar tudo, preparar tudo, cuidar de mim? E eu assim, com aquelas temores, pensando que eu ia ouvir dela assim: não, também tenho meu receio. E ela falou assim: eu me vejo. Pensa em zero dúvida, pensa na pessoa completa na resposta. E eu falei: legal. Eu fiquei meio sem ação, porque a mulher é mais decidida. E eu estava naquela,
Eu não é? Vai ou não vai? As atrizes de Hollywood tudo me mandando carta, por favor, não casa, não casa, não... Eu com aquela dúvida toda, sem ter nenhuma outra opção, talvez, mas aquela opção, será que é essa mesmo? Meus irmãos, eu estava com dúvida. A Bianca não, ela falou com tanta segurança, que aquilo me fortaleceu. Na fase do início, surge a pergunta: é a vontade de Deus? Eita, perguntinha complicada, fala a verdade. Montar essa empresa é a vontade de Deus? Casar com essa pessoa é a vontade de Deus? Ir para esse lugar é a vontade de Deus? Fazer sociedade com essa pessoa é a vontade de Deus? Botar dinheiro nisso é a vontade de Deus? Largar tudo e ser pastor é a vontade de Deus? Dá um medinho ou não? Dá dúvida ou não dá? Ter filho é a vontade de Deus? É a vontade de Deus? Meus queridos, essa pergunta é complicada, é a pergunta do início. Mas aí vem a segunda fase. Qual é a segunda fase? É o meio. Quando a gente sai desse momento complicado, do início, de dúvida, de medo, a gente toma uma decisão, a gente decide seguir um rumo, a gente decide fazer alguma coisa. Agora a pergunta que surge é: como é que vai ser o meio? É quando acabou o lançamento da ideia, é quando acabou a lua de mel, o cara monta uma empresa e fala assim: caramba, vamos arrebentar, nós vamos conquistar, coitada da Coca-Cola, nós vamos detonar, e a gente fica todo empolgado, é a lua de mel com a ideia, é a lua de mel com os sonhos. A decisão foi tomada, investimos algo para que aquele sonho se inicie, para que aquilo vire uma realidade. Mas, meus irmãos, no meio, os clientes que eu imaginava não apareceram não. Os fornecedores que eu imaginava que iam me ajudar, não me ajudaram não. No meio, o dinheiro que eu pensei que eu ia ganhar para alavancar os novos projetos, o dinheiro não pingou. No meio, o marido que queria beijar o tempo inteiro no namoro, andava com 15 bala house no bolso, ele já não beija mais. No meio, a sogra é pior que eu tinha imaginado. No meio, eu peguei gripe suína. No meio, a calopsita do meu filho fugiu. E o moleque está chorando 3 dias seguidos. E tudo é motivo para falar: a minha calopsita, eu não aguento mais você falar dessa calopsita. Eu compro outra, eu quero aquela, eu quero aquela. E o moleque chora e você está quase jogando ele junto com a calopsita. No meio, uma pessoa que você esperava tanto dela te decepcionou. No meio, uma pessoa que você amava tanto morreu. No meio, a pessoa que você pensou que ia te dar mais alegria não anda mais com você. No meio, a realidade nos assusta. No início, a expectativa, o medo da decisão nos assusta. No meio, a realidade nos assusta. Na fase do meio surge uma pergunta: é para continuar? Já não se pergunta mais se é a vontade de Deus. Agora a pergunta é para continuar? Insisto nisso? Ou eu paro por aqui? Pastor, eu acho que quem faz essa pergunta se é para continuar, é porque essa pessoa, ela não tem muita fé. Ei, sabe quem fez essa pergunta um dia? Câmeras em mim. Jesus.
Ô pai, eu queria te perguntar um negócio. Tem outro jeito de eu não morrer na cruz? Se possível for, se tiver outro jeito, passa de mim esse cálice aí. Eu estou em carne. E só de tropeçar numa pedra e arranhar o joelho, como aconteceu comigo, quantas vezes indo para Cafarnaum, já doeu tanto. Só de pisar em falso numa pedra, pontiaguda, e ela ferir a sola do meu pé, já me doeu tanto. Só de eu passar naquele sol castigante, subindo para Jerusalém, e aquele sol, sem um vento, e um sol de 50 graus em cima de mim, a vontade que dava era de morrer. Que dificuldade. Quanta sede eu passei, indo para ali e para lá, para curar, para ensinar. Pai, eu sei como é dolorido, e eu sei que agora as dores serão intensas, o massacre será total, e o pior de tudo, Pai, eu sei que o pecado de todos aqueles que estão ali, todos aqueles recairá sobre mim, e eu pagarei a conta de todos esses pecados, para que um dia, quando eles pecarem, eles saibam que não há nenhum pecado que eu não possa perdoar, porque o meu sangue os purifica de todo o pecado, mas para que eles saibam que eles podem reiniciar a vida deles, recomeçar a vida deles, para que eles não se entreguem, porque um dia erraram, um dia fizeram coisa errada, um dia eles pensaram errado, um dia eles agiram errado, para que eles possam recomeçar. Eu vou ter que pagar o preço, Pai, vai doer muito, Pai, tem jeito, é para continuar. E Deus fala para ele: eu não tenho outro projeto. Todos eles são pecadores, o salário do pecado é a morte, só pode pagar o preço da morte alguém sem pecado, só você, meu filho. Eu não queria nem ver essa cena, eu fico imaginando Deus falando, quando Jesus diz, está consumado, ele é crucificado na cruz, eu fico imaginando Deus de costas para não ver essa cena. É muito dolorido você ver um filho que você ama sofrendo. E foi isso que o pai viu, por isso ele sabe da tua dor, pai, ele sabe da tua dor, mãe. Às vezes, mesmo você estando na vontade de Deus, a coisa parece estar errada, e parece que Deus não está apoiando a sua decisão. Você está na vontade de Deus, mas parece que você está fora da vontade de Deus, porque você está na vontade de Deus, mas está sofrendo demais. Às vezes você está na vontade de Deus e só toma bordoada. Financeiramente você se apertou, na família a coisa degringolou, no casamento a coisa está péssima, no trabalho você está quase para ser mandado embora, e você fala, eu estou na vontade de Deus, eu não estou, caramba, eu estou ou não estou, o que está vendo? Eu não devo estar na vontade de Deus, não posso estar. Foi o que Jó pensou, sim ou não? Os amigos dele falaram para ele, ô Jó, tudo dando errado para você. Ele era o homem mais temente do Oriente. Quando você vê uma pessoa passando uma luta, você tem a mania de falar assim, deve estar em pecado, não soube fazer, não soube cuidar, não soube trabalhar, muito fácil julgar. Jó era o homem mais santo do Oriente, mais honesto do Oriente, mais temente do Oriente. Perdeu todos os filhos, perdeu toda a saúde, perdeu todos os bens, perdeu o apoio da mulher, perdeu o apoio dos amigos, e ainda era massacrado pelos amigos que diziam, você só pode estar em pecado, você só pode estar em pecado. Ah, meus amados irmãos, lembra de Paulo em Éfeso? Esse homem que foi ao terceiro céu, e que viu a glória da eternidade, foi acusado em Éfeso de ser um endemoniado. Um homem que viu a glória celeste. Nós temos o céu que a gente vê aqui, o segundo céu, o terceiro céu é a glória infinita de Deus, é a presença completa de Deus. Paulo teve uma visão que nenhum outro homem teve, mas um dia chamaram ele de endemoniado.
Jesus foi chamado de quê? Foi chamado de pai dos demônios. Jesus foi chamado de pai dos demônios. E quem viu Jesus sendo humilhado, açoitado, todo arrebentado, quem olhasse para ele falava: deve estar em pecado. Só pode estar em pecado para sofrer desse jeito. Quando viram Judas traindo Jesus, talvez alguém dissesse: não soube cultivar a amizade, não soube fazer o discipulado, não soube discipular, por isso que deu errado, por isso que Judas traiu. O cara tem coragem de falar que Jesus discipulou mal o miserável do Judas. As pessoas tomam decisões, querido. As pessoas tomam decisões. No caminho do meio, no meio do caminho, sempre surge um deserto. Questionamos se temos que atravessá-lo, e talvez estejamos no lugar errado mesmo. Talvez tenhamos tomado uma decisão no início equivocada. Talvez tenhamos que mudar a rota, mudar o caminho. Talvez sim, talvez escolhemos errados. Mas muitas vezes a gente não escolheu errado. Simplesmente nós estamos no deserto do meio. Porque não tem um aqui que não vai passar por um deserto da vida. E se você não tiver Deus como Senhor da tua vida na hora do teu deserto, eu não sei quem vai te segurar. A diferença do deserto de quem não tem a Deus e quem tem a Deus é que quem tem Deus está no meio do deserto, não tem bússola, não tem água, não tem cantil. Ele fala: qualquer hora, se Deus quiser, vem um oásis na minha frente para eu aguentar a caminhada até o final do deserto. Mas quem não tem Deus, quando a coisa aperta, aí começa a droga, começa a bebida, começa a prostituição, começa a luta pelos prazeres da carne para tentar suprir a sua existência, e finalmente vem a morte. Se não estamos em sintonia com Deus e as coisas não estão dando errado, pode ser que o início tenha sido planejado equivocadamente. Eu não sei como foi o teu início, eu não sei como está o teu meio, mas eu queria te falar que tem uma terceira parte dessa promessa de Deus. O terceiro momento é o fim. O que Salomão está dizendo é que para o servo fiel a Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o fim sempre será de vitória. Porque o fim será melhor que o início. O fim do servo fiel, o fim do crente fiel, o fim do cristão autêntico sempre será de vitória. É que Salomão, inspirado pelo Espírito de Deus, está afirmando: o povo de Deus vai passar pelo deserto, mas vai chegar na terra prometida. Não foi assim com o povo de Israel? As lágrimas poderão vir, mas regarão as árvores frondosas que darão muitos frutos sobre as suas vidas. Amém? Meus queridos, o câncer pode vir, mas a tua família será curada do pecado no meio desse câncer. Quantas famílias que se converteram em meio a um câncer? Meus queridos, a perda pode acontecer, mas vocês ganharão o que há de mais valioso: a vida eterna. Salomão está afirmando que assim como Jabes orou, pedindo que o Senhor abençoasse as suas fronteiras, alargasse as suas fronteiras, e que a mão do Eterno fosse sobre ele, ele está dizendo que o Senhor também vai alargar nossas fronteiras, vai abrir os nossos caminhos, vai nos livrar do mal. Nós podemos orar, certos de que Deus nos ouvirá. O fim dessa história sua é de vitória, é de vitória, é de vitória, é de vitória, é a promessa de Deus. E Deus não mente. Você mente. Eu, pastor? Você é mentiroso. Que isso, pastor? Está me xingando? Estou. Que isso, pastor? Como é que você fala isso de mim? Quantas vezes falaram assim, tudo bem? E você falou assim, tudo. Mentiu ou não mentiu?
Eu já menti essa aí. Tu nunca mentiu dessa aí, não? Se tu nunca mentiu essa aí, vem aqui para frente, começa a orar pela gente aqui, nós estamos precisando. No mínimo essa mentira a gente já falou várias vezes. Não está nada bem. Não está nada legal, está doendo na alma. Tudo bem? Tudo bem? Tudo legal? Tudo beleza? Diz que um camundongo tinha uma ponte de madeira com corda. E o camundongo viu que o elefante ia atravessar e falou assim: dá uma carona aí. O elefante, pô, sobe aí. O camundongo subiu nas costas do elefante. E eles atravessaram aquela ponte de corda e madeira. Quando chegaram do outro lado, o camundongo virou para o elefante e falou assim: balançamos a ponte, hein? Balançamos a ponte, hein? Meus amados, nós somos camundongo diante dessas pontes da vida. Quem faz é Deus. Quem balança é Deus. Quem resolve é Deus. Quem cura é Deus. Quem transforma é Deus. Só Deus pode mudar. Suas palavras já faltam. Sua fé às vezes se apequena. Seu dinheiro se acabou. As pessoas já se foram. Quem você ama desistiu de você. Só Deus. Bota uma coisa na sua cabeça. Deus é que vai balançar, vai mover. Deus é que vai fazer, porque Ele continua sendo Deus. Enfim, porque o fim é melhor que o início para o cristão de verdade. Quero fazer algumas afirmações rápidas. O fim é melhor que o início para o cristão de verdade. Porque o passado servirá de trampolim e nunca de obstáculo. O passado servirá de trampolim, nunca de obstáculo. O passado positivo se enquadrará no conselho do profeta: quero trazer à memória o que me traz esperança. O passado negativo será uma experiência para buscarmos a excelência e nunca será um obstáculo. O crente sabe que se Deus é com ele, ainda que fragilizado, ele é a maioria, porque Deus é a maioria, e a palavra final é de Deus, pelo amor ou pela dor. Deus é Deus. O diamante bruto não tem aparência boa, é uma pedra esquisita. Mas quando você pega aquele diamante bruto e começa a dar cortes nele, e vai lapidando, e vai lapidando, e vai lapidando, e vai lapidando, aquela pedra bruta, esquisita, se torna um forte diamante, um inquebrável diamante, uma coisa linda, um brilho inacreditável, algo valioso. Ele sabe que Deus promete nunca nos abandonar, como disse o salmista no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O crente sabe
O que diz Isaías 41, versículo 10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não diz o texto que nós não temos que agir, não diz o texto que nós não temos que fazer a nossa parte, mas diz que Deus é que vai nos ajudar, e que vai nos sustentar, e que vai nos fazer prevalecer. O salmista vai dizer no Salmo 139, a partir do verso 1: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda uma palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Ei, olha para cima rapidinho e vê a mão de Deus, ela está aí. Consegue enxergar a mão de Deus aí? A mão de Deus está aí. A mão de Deus está sobre você. É a palavra de Deus que te garante isso. Em segundo lugar, porque o fim vai ser melhor que o início para o cristão? Porque Deus não deixará faltar o necessário para cada etapa do nosso presente. O meio está difícil, mas Deus está aí. O meio está complicado, mas Deus não foi embora não. Mas está um silêncio danado, não estou ouvindo Ele não. É verdade, às vezes eu também sinto isso. Às vezes eu penso que Deus deu uma calada, mas Ele está aí. Mas eu não estou vendo as pegadas dele na areia. Lembra daquele texto? Só tem as suas pegadas. Vocês estavam caminhando junto, as pegadas de Deus e as suas pegadas. De repente você olha na estrada e só tem as suas pegadas, e você fica chateado, e você fala: Deus, cadê você? Que só estou vendo as minhas pegadas. E Deus fala: não, essas pegadas são as minhas, você está no meu colo. Você está no meu colo. Não creio num Deus que abandona um filho amado. Creio num Deus que soberanamente age de um jeito que um filho amado não entende. Não entende, eu não entendo porque que Deus faz certas coisas e permite certas coisas. Mas eu confio. Eu confio em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus propósitos. Meus amados, quando eu vim para a Barra da Tijuca com tantos sonhos, você sabe da história, um pastor lá no Tennessee nos deu uma oferta aqui para nos ajudar. Pensa num convite do Rio de Janeiro para um pastor que já está há mais de 5 anos morando em Minas Gerais, e que um cara no Tennessee, onde eu nunca tinha sonhado estar, onde eu nunca tinha falado com ninguém, recebe um toque de Deus dizendo: vá para o Rio de Janeiro e procure uma igreja que está sendo plantada junto à classe média, média alta do Rio de Janeiro, e apoie esse trabalho. E o cara vem para cá procurar quem é esse pastor, e esse camarada que vem com ele, o jovem que veio trazendo esse pastor, que recebeu essa revelação lá no Tennessee, ele vai aqui, vai ali, vai no Seminário do Sul, vai aqui, vai lá, e não está sabendo com quem. Um belo dia ele lembra do pastor da ex-igreja dele, que é a igreja de Tauá, onde meu pai é pastor. Ele vai na igreja do meu pai, na casa do meu pai, eles estão batendo papo com meu pai, e ele fala que Deus mandou aquele missionário dar uma ajuda para uma igreja que vai ser plantada junto à classe média, média alta do Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo, quem está recebendo um convite para uma igreja na Barra da Tijuca é o filho do meu pai, no caso, eu.
Às vezes tem umas pessoas tão sem noção, que porque eu não acredito em misticismos, eu acredito na palavra de Deus. Tem a coragem de falar para mim assim: pastor, eu sei que o senhor não gosta muito desse negócio de revelação. Eu falo: meu Deus do céu, você gosta de revelação ou de revelamento? Porque de revelação eu entendo, eu sou fruto dela. Essa igreja é fruto de revelação. Voz profética lá no Tennessee. Agora, voz profética ali do lado de quem sabe a tua vida e fala: acho que você está com problema tal, e todo mundo já sabe. Essa voz aí é a voz do inferno e da mentira. Voz profética é o cara lá do Tennessee te procurar, sem ter conexão nenhuma contigo. Isso é voz profética. Ei, de revelação essa igreja entende, ela é fruto disso. Deus continua agindo, Deus continua falando, Deus continua revelando. Deus é Deus. Em terceiro e último lugar, sabe por que o final vai ser melhor do que o início? Para quem é crente fiel, para quem é cristão fiel, para quem confia em Deus, para quem não para de agir, para quem não interrompe a batalha. É porque o futuro vitorioso independe do desfecho de tudo que se viva na terra. O fim será melhor do que o início, porque o fim não está circunscrito à terra. Pode ser que aqui na terra eu não tenha um presente que eu queria ter. Pode ser que aqui na terra eu não veja na vida de alguém que eu amo aquilo que eu gostaria de ver. Mas a Bíblia diz que o fim da minha história e da sua história é o que diz em 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ei, o final dessa história é a eternidade com Jesus. E Deus é tão bom, que eu não vou lembrar de você lá como minha ovelha, provavelmente. Porque senão ia sentir saudade de gente que estava aqui, mas não estava lá. Gente que ouviu todo domingo, mas não tomou posição. Gente que não acreditou que Deus pode tudo, pode mudar tudo dentro de você e fora de você. Pode mudar tudo no seu casamento, nas suas finanças, no seu interior, nos seus gostos, nos seus pensamentos, nos seus ideais. Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo. O céu é um lugar maravilhoso. Eu termino lendo Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte, infelizmente, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Temos que confiar que temos a vitória garantida. Não podemos desistir, não podemos nos entregar. Esse ano ainda podemos realizar algo inédito. Esse ano ainda podemos restaurar tudo da nossa casa. Esse ano ainda podemos restaurar tudo da nossa empresa. Esse ano ainda podemos restaurar um relacionamento rompido. Esse ano ainda podemos empreender alguma coisa nos nossos negócios. Esse ano ainda podemos fechar algo novo. Esse ano ainda Deus pode nos abençoar. Mas você não pode desistir. Por isso quero contar uma historinha final. Faleceu algum tempo atrás um pastor que eu admirava muito, o pastor Oliveira Araújo. O pastor Oliveira Araújo é parente da irmã Silze. É primo, né, Silze? Tio da irmã Silze. O pastor Oliveira foi um grande homem de Deus, grande homem de Deus. Mas um tumor no seu pulmão começou a ceifar a sua vida. Ele teve que fazer transplante, ele sofreu muito. E a sua filha estava distante. E um dia ela mandou um presente para o seu pai no meio daquela batalha pela vida. E chegou o pastor Oliveira Araújo uma caixinha. E quando ele abriu a caixinha, tinha uma peteca. E um bilhetinho escrito: não deixe a peteca cair. Não deixe a peteca cair. Quer um conselho de Deus para você hoje? Não deixe a peteca cair. 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 Porque o nosso Deus, quando vê que você não deixou a peteca cair, quando vê que você tomou posse da promessa de que o fim é melhor do que o início, Ele fará o que Ele já determinou, porque o teu fim cristão genuíno é melhor do que o início. Curva a sua cabeça e vamos orar. Queria perguntar se tem alguém aqui nesta manhã que não tem confiado em Deus dessa maneira. Talvez você não tenha confiado em Deus porque você não deu o primeiro passo para confiar em Deus. O primeiro passo é você confiar que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, e você ainda não fez isso. Você gosta do louvor, você gosta da palavra, mas você não abriu seu coração dizendo: Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, eu peço que o Senhor entre na minha vida, cele a minha vida com o teu Espírito Santo, e aí sim o Espírito Santo vai te ajudar a crer nisso. Se você quer hoje começar uma nova vida com Jesus, aonde você está, repete uma oração comigo, ninguém precisa ouvir. Aonde você está, diga assim: Santo Deus, nesta manhã
eu quero declarar que eu creio que o meu fim será melhor que o meu início. E ainda que não se complete tudo aqui na terra, no céu vai se completar, porque Tu és Deus. Eu quero receber a certeza da vida eterna. Eu quero receber a paz eterna. Eu quero receber o poder do eterno sobre a minha vida. Oh meu Deus, me abençoa. Oh meu Deus, muda a minha história. Senhor, eu pego meus problemas, meus sonhos, minhas lutas, meus desejos, meus focos, meus objetivos, coloco nas Tuas mãos. Faz do Teu jeito, Deus. Eu não quero pagar o preço de ter um meio corrompido e um fim desastroso. Eu quero recomeçar contigo, no nome de Jesus, amém.